Jesus não voltou no ano 70. Olá, pessoal. Eu vou continuar falando sobre esse assunto, porque eu não posso concordar com isso. Eu não posso concordar e dizer para você e para qualquer pessoa que o Senhor Jesus voltou no ano 70. Porque isso não é verdade. É mentira, é engano. E ninguém pode ser enganado por isso. Por isso, o Senhor Jesus já disse: não vos deixeis enganar por ninguém. É isso que tem que acontecer com você e comigo. Ninguém pode nos enganar a respeito disso. E para não sermos enganados, temos que ler o que está escrito. Porque o que está escrito esclarece tanto a você e a mim. E se ficarmos esclarecidos pelo que está escrito, vamos estar convictos a respeito da volta do Senhor Jesus, que tem que ser uma certeza para nossas vidas. Tem que ser um conforto. Tem que ser algo que venha a nos consolar, a nos dar viva esperança na promessa de Cristo Jesus. Pois quem fez a promessa é fiel. Ele não vai falhar em tempo algum. Mesmo que existam muitos homens hoje que estejam dizendo que Jesus voltou no ano 70, nós não podemos acreditar. Porque nós devemos examinar as Escrituras para ver se o que eles estão dizendo a respeito disso é verdade ou não. Temos que conferir. E como nas Escrituras existem muitos textos referentes à volta do Senhor Jesus, nós temos que ler todos eles e entender sobre o que esses textos estão falando para você e para mim hoje. Porque é fácil pegar um texto fora do contexto e tentar enganar alguém. Muitos estão fazendo isso hoje. Mas você e eu não podemos cair nesse engano, que às vezes é sutil. E eles tentam fazer com que isso seja verdade. É assim que uma pessoa é induzida ao erro. E nós não podemos ser induzidos ao erro a respeito da volta do Senhor Jesus, senão nós seremos enganados. E não tem cabimento hoje nós sermos enganados, porque nós temos as Escrituras. Você tem, eu tenho, nós podemos ler, nós podemos conferir. Nós podemos constatar a verdade escrita a respeito disso. O Senhor Jesus falou sobre a sua própria volta. Os apóstolos, nas suas epístolas, escreveram muitos textos sobre isso. Em Apocalipse, no livro de Apocalipse de João, está escrito a respeito da volta ao Senhor Jesus também. Então, todos esses textos estão em comum acordo. Eles concordam um com o outro, mesmo que tenham sido escritos em épocas diferentes, mas eles concordam de forma unânime, para que você e eu possamos estar inteirados a respeito da volta do Senhor Jesus, que vai acontecer, porque ela não aconteceu no ano 70. E você tem que se conscientizar disso hoje. Eu também tenho que me conscientizar disso hoje, pela verdade do que está escrito. É assim que tem que ser. Então, nós devemos entender isso hoje. Se você ler a epístola de Paulo, as duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, você vai ver lá que ele não queria que aqueles irmãos se deixassem demover com facilidade do fato deles crerem na volta do Senhor Jesus. Seja por palavra, por epístola, por qualquer outra coisa que poderia ser falada naquela época, para que eles não caíssem em mentiras enganosas. Porque o objetivo de muitos é desviar a pessoa, é perverter a fé da pessoa, é fazer ela acreditar ou confiar em mentiras que são ditas deliberadamente com esse objetivo.
Então, nós não podemos cair nesse engano. Por quê? Quando a volta do Senhor Jesus acontecer, terá que acontecer algumas coisas no mundo. E essas coisas que têm que acontecer não aconteceram no ano 70. Então, eu vou ler aqui um texto a respeito disso, que está aqui primeiro eu vou ler aqui, são dois textos. Eu vou ler aqui primeiro o texto do Evangelho segundo Lucas. Esse é um texto bem claro a respeito disso. Deixa eu achar aqui o texto. Aqui achei. Então, nesse texto aqui do Evangelho segundo Lucas, o Senhor Jesus é que está falando. Falando para quem? Para aquelas pessoas naquela época e para você e para mim hoje também. Porque até hoje ele ainda não voltou. Então esse texto está falando a respeito da volta dele. E nesse texto aqui vai falar as coisas que vão acontecer no mundo antes da volta do Senhor Jesus. Então eu vou ler aqui, ó. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Peraí. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido das ondas, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, já dá para perceber aqui que ele diz aqui, ó, sobre a terra angústia entre as nações. Entre as nações. Então, serão todas as nações. Haverá angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao acontecerem estas coisas, que não aconteceram no ano 70, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, está muito bem claro. Essas coisas das quais a gente está falando aqui nesse texto não aconteceram no ano 70. Ainda vão acontecer no futuro. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, e nós vemos isso acontecendo, os crentes que estiverem vivos nessa época, que começarem a ver essas coisas acontecerem, eles devem exultar e erguer a cabeça, porque a redenção se aproxima. Ou seja, é a volta do Senhor Jesus que vai acontecer. É nesse dia que a redenção vai acontecer para você e para mim, que cremos em Cristo Jesus sinceramente. Então, isso é uma verdade. É isso que nós devemos confiar, porque essas são palavras fiéis e verdadeiras e vão acontecer literalmente assim como está escrito. E isso é algo garantido. Pode confiar com certeza nisso aí. Que vai acontecer assim. É isso que está escrito e foi isso que o Senhor Jesus disse a respeito do dia em que ele voltar. Então agora eu vou ler aqui o segundo texto, que está aqui na segunda epístola de Pedro. Então, como eu falei, quando o Senhor Jesus voltar, tem que acontecer algumas coisas no mundo. E esse texto vai falar a respeito disso claramente. Deixa eu achar aqui o texto.
Aqui achei. Então, o texto aqui que eu vou ler aqui agora está na segunda epístola de Pedro. E Pedro fala sobre esse assunto. E o que ele falou aqui a respeito disso está em concordância com o texto que eu li lá de Lucas, capítulo 21. Ou seja, Pedro não poderia falar nada de diferente, de contrário. Ou ele não podia acrescentar nada além do que foi dito no texto do Evangelho segundo Lucas que eu li aqui. Então, o texto aqui da segunda epístola de Pedro diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa. O que isso significa? Que o Senhor Jesus nunca vai fazer com que a sua promessa se atrase em tempo algum. E no dia em que isso acontecer, não vai ultrapassar esse dia. Não vai ser adiantado. Vai ser no dia certo. Qual é o dia certo? No dia em que Deus der a sua palavra de ordem e for tocada a trombeta de Deus, o Senhor Jesus descerá do céu nesse dia, que é o dia do Senhor, que é o último dia. É apenas nesse dia. Nunca antes e nem depois. Então, está muito bem claro aqui. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, ele é longânimo. Ele é longânimo. Ele não vai retardar e nem ultrapassar o dia, ou adiantar o dia. Não, ele vai vir no tempo certo, porque ele é longânimo. Ele está dando esse tempo para que as pessoas se arrependam, como está escrito aqui. Ele quer que as pessoas cheguem ao arrependimento. Muitas pessoas chegarão ao arrependimento, outras não. Aí ele continua dizendo, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Será que foi isso que aconteceu no ano 70, como alguns dizem? Porque alguns estão dizendo por aí que o Senhor Jesus voltou no ano 70. Será que no ano 70 aconteceu isso? O céu passou com estrepitoso estrondo naquele dia, em que supostamente eles dizem que o Senhor Jesus voltou? É isso que você tem que entender. No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Será que os elementos do céu naquele dia passaram abrasados? Com certeza não, porque os elementos do céu, você pode ver hoje ainda, eles estão aí. Durante o dia você pode ver o sol, durante a noite você pode ver a lua, as estrelas errantes, que são os planetas. Você pode ver que os elementos do céu ainda estão aí. Eles não foram abrasados ainda. Porque se o Senhor Jesus tivesse voltado no ano 70, como alguns dizem, os elementos do céu já teriam sido abrasados, não existiriam mais. Mas eles continuam aí, o sol continua aí, a lua continua aí, as estrelas, os planetas, que são as estrelas errantes, enfim, tudo ainda está aí, pessoal. Então isso significa que o Senhor Jesus não voltou ainda. E aí ele continua dizendo aqui, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Quando o Senhor Jesus voltar, a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Quais as obras que existem na terra? As florestas, as montanhas, os mares, as casas, as construções, os rios, enfim, todas essas coisas serão atingidas. Será que foi isso que aconteceu no ano 70? Com certeza não. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Não serão apenas os elementos do céu,
que se foram abrasados, mas as obras da terra também serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Elas foram desfeitas? Se elas tivessem sido desfeitas, o Senhor Jesus teria voltado no ano 70. Mas como elas ainda estão aí, elas não foram desfeitas. Isso significa que o Senhor Jesus não voltou ainda. Então esse negócio de dizer que o Senhor Jesus voltou no ano 70 é mentira. Tá vendo como é que as Escrituras nos esclarecem claramente para que não sejamos enganados por essa heresia, digamos assim, essa mentira que alguns homens inventaram aí, tirando não sei da onde. Pior que eles usam as Escrituras para tentar enganar as pessoas com isso. Mas as próprias Escrituras, usando elas de forma legítima, como eu estou fazendo aqui, vai provar para você que o Senhor Jesus não voltou no ano 70. Ele ainda vai voltar ainda. Então, como ele é longânimo, seja longânimo também a respeito disso. Continue vivendo com essa esperança na promessa que vai se cumprir ainda. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, você tem que viver com o mesmo procedimento que você tem hoje. Você tem que ter um procedimento sério, prudente, sábio. Tem que ser um procedimento que revele que você tem viva esperança, que existe uma razão da esperança que existe em você. Você tem que transmitir a razão da esperança que existe em você. A razão da esperança que está em você é Cristo Jesus, o que fez a promessa. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Se o Senhor Jesus tivesse voltado no ano 70, os céus teriam sido incendiados. Eles seriam desfeitos. Como está escrito aqui. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Hoje o céu ainda está aí, não foi desfeito, ele está azul, tem nuvens, ele não foi desfeito. Mais uma prova de que o Senhor Jesus não voltou no ano 70. E os elementos abrasados se derreterão, os elementos que existem nos céus se derreterão quando o dia do Senhor, que é a volta do Senhor Jesus, acontecer. Essa é a verdade. Então, isso põe totalmente essa doutrina de que o Senhor Jesus voltou no ano 70, isso derruba tudo. Esse engano se desfaz. E o que fica agora é só a certeza do que vai acontecer conforme está escrito aqui na segunda epístola de Pedro. É claramente. Aí ele termina aqui dizendo, ó, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, se o Senhor Jesus tivesse voltado no ano 70, o novo céu e a nova terra, com a nova Jerusalém, já estava aí. Já estava aqui neste mundo. O mundo já teria sido restaurado. Mas isso ainda não aconteceu. Nós ainda vivemos na terra que foi contaminada pelo pecado. Então, os novos céus e a nova terra ainda não aconteceram ainda. Os novos céus e a nova terra nos quais habita a justiça não aconteceu ainda, vai acontecer. Porque a volta ao Senhor Jesus não aconteceu ainda. Então, essa é a verdade, pessoal. O que eu li aqui é algo simples para que possamos entender isso. E esse entendimento tem que nos conscientizar, tem que nos fundamentar
tem que nos levar a ter essa viva esperança a respeito da volta do Senhor Jesus. Então eu espero que tanto você como eu possamos ser esclarecidos sobre isso, para que assim possamos continuar vivendo em Cristo Jesus, aguardando a promessa de sua vinda, que não vai acontecer no ano 70. Ela ainda vai acontecer futuramente. Hoje nós podemos ver os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Estão aumentando. O princípio das dores está aumentando. Logo vai acontecer o parto. Aí sim nós vamos nos alegrar quando o Senhor Jesus voltar. Porque nós devemos exultar e erguer a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Então é isso que eu queria falar aqui. Então eu queria completar esse assunto lendo esses textos aqui, para esclarecer essa questão de uma vez por todas, para ninguém mais, nunca em tempo algum, te enganar com essa besteira de dizer que o Senhor Jesus voltou no ano 70. Então eu espero que essa mensagem possa edificar muitas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.